Então, gente, vamos lá, bom dia. Primeiramente, vamos começar hoje uma matéria nova, uma matéria super importante, que vocês vão usar daqui pra frente, com certeza, até o ensino médio, tá? Na verdade, vocês vão usar pro restante da vida, tá? Pra quem quiser lá na frente seguir exemplo, carreira militar, quem for tentar Enem, enfim, vocês vão utilizar isso para a vida, tá? O que a gente vai ver então? A gente vai ver frase, oração e período. A gente vai ver a diferença entre esses três, tá bom? Então vamos lá. Em se tratando de todo e qualquer texto, sabemos que o mesmo é um todo organizado de ideias justapostas entre si, de modo a estabelecer uma comunicação clara e objetiva. Então, texto, qualquer texto que vocês pegarem, ele é composto de ideias. Essas ideias estão justapostas, ou seja, lado a lado, tá? A fim de estabelecer, a fim de passar uma comunicação clara e objetiva. Assim sendo, todo o discurso é constituído por elementos que formam o chamado enunciado linguístico. E dentre estes elementos figuram a tríade composta pelas frases, orações e períodos. Então, o que ele quis dizer? Que dentro de um texto você vai encontrar essa tríade, ou seja, esses três fatores: as frases, as orações e os períodos. Vamos primeiro ver o que é frase. Frase é todo enunciado linguístico no qual a comunicação é passível de entendimento, ou seja, a frase é tudo aquilo que você consegue entender, ok? Todo enunciado que tenha sentido é chamado de frase. Como demonstra o exemplo. Que belo dia! Quando eu digo que belo dia, você consegue entender com facilidade? Sim, tranquilamente eu consigo entender que o dia está belo, que o dia está bonito. Não é isso? Então a gente percebe com clareza, diante da mensagem, e que em sua composição não houve presença de verbos. Que belo dia! Não tem presença de verbos ali, certo? Quando a gente tem uma frase que ela tem esse sentido completo e que ela não apresenta verbo, ela é chamada de frase nominal. Por que ela é chamada de frase nominal? Porque não tem verbo. Eu só tenho ali classes nominais: pronome, substantivo, adjetivo. Ok? Neste caso, deparamos-nos com uma frase nominal, que eu acabei de falar para vocês, tá? Quando o enunciado não apresenta verbo e tem sentido completo, eu tenho uma frase nominal. Analisando este outro exemplo. Hoje está um lindo dia. Você consegue entender com facilidade? Sim. Se você consegue entender com facilidade, eu tenho uma frase. Só que agora, o que eu tenho ali? Eu tenho um verbo, que é o verbo estar. E se eu tenho um verbo, a minha frase não é mais nominal, porque a frase nominal ela não tem verbo. E se nesta eu tenho um verbo, eu vou chamar essa frase que apresenta verbo de frase verbal. Então a gente já viu aqui a diferença.
Se a minha construção ela não apresentar um verbo, ela é chamada de frase nominal. E se a minha construção ela apresentar verbo, ela é chamada de quê? Frase verbal, tá? Então, recapitulando, para ser frase, eu preciso ter um enunciado com sentido completo. Depois que eu analiso se esse enunciado tem sentido completo, eu vou analisar se ele apresenta verbo ou não. Se não apresentar verbo, eu tenho uma frase nominal. E se ele apresentar verbo, eu tenho uma frase verbal. Ok? Então vamos prosseguir. Oração. Oração é todo enunciado linguístico constituído necessariamente por um verbo, no qual há sujeito e o predicado, sendo possível também haver algum complemento. Note, então, oração é aquele enunciado linguístico constituído de verbo. Para eu ter oração, eu preciso ter verbo. Ah, então você quer dizer que a frase verbal ela é uma oração? Sim. Por que ela é uma oração? Porque ela apresenta verbo. Tá? Então, todo e qualquer enunciado que apresentar verbo, ele é chamado de oração. Por quê? Porque oração precisa ter verbo. Tá? Analisando aí essa oração. O dia está maravilhoso? Analisando, temos. Então, vamos lá. Vamos analisar aqui. Primeira coisa, a gente acha o verbo. É o primeiro passo. Então, cadê o verbo? Está. O que está maravilhoso? O dia. Então, o dia é o meu sujeito. Ok? Tirei o sujeito, tudo que sobra é predicado. Não é isso? Então, vamos lá. O dia está maravilhoso. Tirei o sujeito, tudo que sobra é predicado. Está maravilhoso. Maravilhoso não é uma característica do dia? Se é uma característica do dia, isso aqui é chamado de predicativo do sujeito, não é isso? E se eu tenho um predicativo do sujeito e eu tenho um verbo de ligação, esse predicado é um predicado nominal. Predicado nominal. Ok? Por quê? Porque ele apresenta um núcleo nominal e ele tem um verbo de ligação. Isso aí eu só estou relembrando vocês, tá? A gente já viu isso aí lá no início. Então, analisando, a gente teve ali o dia como sujeito simples, está maravilhoso como predicado nominal e maravilhoso como predicativo do sujeito, tá? Então, por apresentar um verbo, isso aqui é considerado uma oração. Beleza? Período. O período é constituído por um conjunto de orações, tá? Então, eu posso dizer que o período ele é uma oração também? Sim, só que ele é um conjunto dela. Eu tenho que ter duas ou mais orações para ter um período, tá? Observe. Pedro surpreendeu-se com a notícia. Primeira coisa, tem sentido completo? Tem. Tem verbo? Tem. Então eu posso chamar isso aqui de oração? Posso. Posso chamar de frase verbal?
Posso também. Posso chamar de período? Também posso. Por quê? Porque apresenta verbo, não é isso? Só que aqui ele apresenta o quê? Um verbo só. Quando a minha oração apresentar apenas um verbo, ele vai ser chamado de período simples, tá? Então, a oração que apresentar um verbo, ela é chamada de período simples. Então, se eu voltar aqui e analisar o dia está maravilhoso, e falar que isso aqui é um período simples, tá certo? Tá. Por quê? Porque só tenho um verbo, ok? Então, o período que apresentar apenas um verbo, ele é chamado de período simples, ok? Os garotos decidiram ir ao cinema e depois tomaram um lanche. O primeiro passo é ver se tem sentido. Tem sentido completo? Tem. Depois que eu analiso se tem sentido completo, eu vou para onde? Para os verbos. Quais são os meus verbos? Aqui eu tenho uma locução, né? Decidiram ir. Locução eu conto como um verbo só, apesar de terem dois, tá? Então, decidiram ir ao cinema e depois tomar um lanche. Então, se eu tenho uma oração que ela apresenta mais de um verbo, eu não posso chamar essa oração de período simples, né? Porque o período simples ele só apresenta um verbo. Se a minha oração apresentar dois ou mais verbos, ela pode apresentar 10 verbos, tá? Eu vou chamar de período composto, ok? Por quê? Porque ele apresenta dois verbos. Então, a gente tem que ficar atento a uma coisa. Se o meu período ele apresenta um verbo, período simples. Se o meu período apresenta dois ou mais verbos, ele é chamado de período composto. Mais para frente, vocês vão ver ainda que eu vou colocar aqui, ó, PC para período composto, ok? Vocês vão ver mais para frente que o período composto, vou colocar mais embaixo. O período composto ele vai se dividir em dois. A gente vai ter período composto por coordenação e período composto por subordinação. Tá? Isso vocês vão ver nas próximas aulas, mas eu só estou dando aqui um exemplo e uma dica do que virá, tá? Na próxima aula. Então, o período composto, ele é aquele que apresenta dois ou mais verbos, não é isso? Esse período, por apresentar dois ou mais verbos, ele terá, classificações. Se eu tiver orações independentes, que uma não depende da outra para ter sentido, ele vai ser chamado de oração coordenada. Se ele depender uma da outra, ele vai ser chamado de oração subordinada, tá bom? Então, isso aqui vocês vão ver na próxima aula, tá? Que não para por aí. Além da gente ter o período simples, a gente tem o período composto, que é aquele que apresenta dois ou mais verbos, tá? E esses dois ou mais verbos trarão para a gente classificações. Ou eles serão períodos coordenados ou períodos subordinados, beleza? Mas por enquanto não se prendam a isso aqui, tá? Eu só estou falando porque é preciso dizer para vocês que existem coisas além de somente classificar em período simples e período composto, que nós veremos na próxima aula, beleza? Então, só recapitulando, galera.
Frase é todo enunciado que tem sentido completo. Se esse enunciado não tiver verbo, é frase nominal. Se esse enunciado tiver sentido completo e tiver verbo, frase verbal. Ok? Para ter oração, eu preciso ter um verbo, 2 verbos, 3 verbos. Eu preciso ter verbo. Ok? Para existir período, eu preciso ter um conjunto de orações. Eu preciso ter 2 ou mais verbos. Tá? Eu posso ter 2, posso ter 3, posso ter 10 verbos. Eu preciso ter. Se o meu período apresentar um verbo, eu tenho um período simples. Se o meu período apresentar 2 ou mais verbos, eu tenho um período composto. E esse período composto ele vai se dividir em 2. Período composto por coordenação e período composto por subordinação, que veremos na próxima aula. Beleza? Então, gente, vamos agora para os exercícios.